Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças Amém. a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar pedindo que Deus nos ilumine, né? Maravilha. Para a gente entender bem mesmo a Palavra de Deus, amém? Quero continuar hoje falando um pouco sobre o perdão, porque o perdão, irmãos, é muito importante na Palavra de Deus. Tanto que nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, na oração que Jesus ensinou, e Jesus fez toda a questão de dar uma ênfase muito especial sobre o perdão dentro da oração dominical, dentro da oração que ele ensinou. Porque às vezes uma falta de perdão desse tamanhozinho assim pode impedir um dia inteiro de jejum e oração. Você orar, eu jejuar e chorar diante de Deus e não receber a bênção por causa de uma falta de perdão desse tamanhozinho. A falta de perdão é um empecilho muito grande em nossas vidas. E nós, como seres humanos, com a nossa natureza corrompida, ainda que lavado no sangue de Jesus, os salvos, mas com essas tendências ruins que nós temos, é muito fácil a gente manter falta de perdão. Às vezes conscientemente e às vezes até inconscientemente. E isso atrapalha muito a nossa vida espiritual. Atrapalha, às vezes você pode orar, jejuar 3 dias e não receber nada. E às vezes é uma falta de perdão desse tamanho que está bloqueando o caminho diante de Deus. Por isso a gente, na verdade, o perdão podemos falar todo dia e considerar até a gente aprender realmente o quão importante é o perdão na vida do cristão. E principalmente saber que o perdão, ele tem 2 lados. 2 lados não, ele tem 2 maneiras, né? Tem o perdão apenas de boca, que tem um certo valor, vamos dizer, mas o perdão verdadeiro que Deus exige, que Deus quer, é o perdão de coração. Se não perdoar de coração, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Portanto, a gente tem que pensar muito, estudar, orar, pedir ajuda de Deus, que Deus nos dê essa capacidade, porque nós somos por natureza bravos, irados. Qualquer coisa às vezes nos ofende, nos atrapalha, nos impede, causa ressentimento, causa mágoas, e às vezes tem pessoas, né, a gente mesmo às vezes pode conservar uma mágoa de sei quanto tempo, né? Quantas vezes, às vezes, eu tenho que eu estou olhando e falo, mas meu Deus do céu, aquela pessoa me ofendeu naquele tempo lá, e eu acho que eu não perdoei, né? Então, irmãos, o perdão é muito importante a gente levar em consideração esse fato. Cultivar o perdão, aprender tudo que a Bíblia fala sobre perdão, e que Deus nos ajude a perdoar de coração. Saber o que significa perdoar de coração. A diferença entre perdoar de lábio e perdoar de coração. Amém? Vamos ler então aqui, só uma parte aqui da oração do Pai Nosso, onde Jesus fala sobre o perdão, né? Ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, 6:12, capítulo 6 de Mateus, o versículo 12 diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parece que aí termina a oração, né? Aí terminou a oração do Pai Nosso. Mas o perdão é tão importante que Jesus continuou comentando. Ele disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Para nós recebermos perdão de Deus, está condicionado à nossa capacidade de perdoar. Por isso que é importante a gente perdoar.
E para recebermos o perdão, nós temos que estar condicionados a perdoar, saber perdoar. Então é muito importante a gente pensar nisso, estudar, analisar, pedir muito ajuda de Deus, procurar recapitular, lembrar todas as coisas da vida, perdoar totalmente, não é? Essa vez que eu fiquei doente agora, Deus me ajudou muito com a experiência. Deus me deu um batismo de amor. Eu consegui orar por políticos sujos, políticos imundos do Brasil e do mundo, orar pedindo a misericórdia na vida deles. Senhor, ele está errado, é um imundo, é odiado por muitas pessoas, mas é uma alma preciosa, Senhor. Quem sabe se um dia ele tiver uma chance, pode ser um servo do Senhor. Então Deus tirou do meu coração todo o ressentimento de toda e qualquer pessoa. Eu posso lembrar de quem for no mundo, que foi, né? Lembrar do El Capone, lembrar dos daqueles grandes assassinos, né? Pedir perdão, né? Perdoar eles, né? Ainda que já morreram, mas no meu coração ficar livre, não guardar mágoa de jeito nenhum, porque o perdão é muito importante. Por isso que aqui nesse, né, Jesus dá essa condição, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ele não diz apenas perdoa os nossos pecados, conforme nós às vezes fazemos, né? Que nós, quando erramos, nós pedimos perdão. Ah, Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, eu pequei, me perdoa. Ah, Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Ah, Senhor, eu fiz aquilo, me perdoa. Mas nós nunca completamos a oração. Me perdoa assim como eu perdoo. E é isso que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E perdoar devedores não é fácil, irmãos, às vezes. Porque às vezes é uma ofensa simples, mas tem ofensas que magoam, que deixam mágoa, que deixam ressentimentos, né? Às vezes a gente guarda coisas, até quase desde o tempo de criança, né? Lembra, fala, poxa, né? A gente guarda aquilo, às vezes de um pai, às vezes de um irmão, às vezes uma palavra, alguma coisa, né? Então, irmãos, o perdão é muito importante, a gente orar e pedir muito a Deus que nos ajude realmente a aprender a amar, aprender a perdoar de coração. Porque o perdão, ele é a base da nossa vida espiritual. Sem perdão, se nós não tivermos capacidade de perdoar, nós não temos nada de Deus a nosso favor. Pode orar, pode jejuar, pode se escabelar, pode fazer o que quiser. Sem capacidade de perdoar, Deus também não vai perdoar. Daí a importância de desenvolver essa capacidade de perdoar, né? Hoje eu vou falar pouquinho, porque a doutrina, irmãos, o ensino doutrinário, normalmente ela tem que ser uma dose pequena para a pessoa meditar e lembrar e cultivar aquilo muitos dias até que aquilo faça parte. Porque se te fala muita coisa, a pessoa perde um pouco aqui, perde um pouco ali, perde lá, entendeu? E acaba ficando, né? Então, o perdão, só a palavra perdão, a necessidade de perdoar, só isso daí já é um sermão pregado. Eu preciso saber perdoar. Eu preciso aprender a perdoar de coração. Eu preciso que Deus me ensine a perdoar, de ver a diferença entre perdoar só de boca e perdoar do coração. Que quando nós perdoamos do coração, tem a testificação do Espírito Santo. Quando o perdão é só da boca, é só da boca, né? Quando o perdão é do coração, o Espírito Santo de Deus testifica, o Espírito de Deus se sente alegre, se sente feliz e nos abençoa. Portanto, o perdão é muito importante, né? Por isso Jesus continuou insistindo nós orarmos, nós sabemos, né? Orar, perdoar, saber perdoar, para que nós possamos ter acesso livre diante de Deus, sem nenhum empecilho, sem nenhum atrapalho, né? Jesus disse assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É declaração bíblica, é lei bíblica. Se nós perdoarmos, nós recebemos perdão. Se não perdoar, também não vai receber perdão, né? Mais um versículo aqui no Evangelho de Mateus, né? Jesus continuou falando, né? Ele ensinou uma coisa também muito importante, né? Mateus 18, 23. Conta-se uma parábola aqui. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer conta com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, suplicava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. É o comportamento de Deus com relação quando nós perdoamos e quando nós não perdoamos, né? Aquele servo recebeu perdão de uma dívida impagável. Como não podia pagar, perdoou. Mas depois ele foi, o outro devia um tantinho assim para ele, ele foi castigar o cara por a prisão. Aí o senhor o reconsiderou e colocou ele na cadeia até pagar tudo, né? E isso certamente ele deve ter ficado um bom tempo na cadeia. Então, irmãos, é muito importante nós aprendermos a praticar o perdão. Primeiro, identificar bem perdão só de boca e perdão do coração. E quando nós perdoar de coração. Porque o perdão de coração não resta ressentimento, não resta mágoa, não resta dúvida, né? Perdoa, dá alegria. O perdão traz uma sensação de alegria, né? De satisfação, de prazer, de gostoso. Perdoei, né? Que bom, perdoei, né? E sentir também o perdão de Deus. Isso é muito bom. E quando nós perdoamos só de boca, fica: eu perdoei, né? Perdoei, tá perdoado. Mas não tem a testificação, não tem aquela, né? Então, irmãos, é muito bom nós levarmos em consideração este assunto. Perdão. Aprender a perdoar. Aprender a perdoar de coração. Saber que existe o perdão de boca e saber que existe o perdão do coração. Saber que se nós não perdoarmos, também o Pai não perdoa. Se eu não perdoo, eu posso orar, jejuar, fazer o que eu quiser. Eu não vou receber, porque enquanto eu não tiver sido perdoado por Deus, Deus não vai ouvir minha oração. Porque qualquer pecado pequeno que seja, ele é um empecilho diante de Deus. Por isso que a expressão, Deus é conhecido como Santo, Santo, Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Santo, Santo, Santo? Porque em Deus não existe sombra, mancha, em hipótese alguma de pecado. Deus é incompatível com o pecado. Deus não tolera pecado. Deus só nos aceita nós, que somos pecadores, quando nós chegamos a Ele com a marca do sangue de Jesus. Senão não adianta chegar. Se nós chegamos a Ele e tiver a marca do sangue,
Por causa da marca do sangue ele aceita. Sem a marca do sangue não tem aceitação diante de Deus, porque ele é santo. E sendo santo, ele não pode admitir a presença do pecado. Então, irmãos, fique para nós essa lição hoje. Vamos levar a sério e procurar desenvolver, pedir que Deus nos ajude e que Deus nos faça sentir ou receber um batismo de amor. Nem que tiver que passar por uma doença que nem que eu passei. Porque se os irmãos querem saber, eu passei medo de morrer, sim. Porque eu sei o que eu passei, né? Certo momento ali na cama. Mas no meio daquilo, quando Deus me curou, Deus me deu a capacidade de lembrar daquelas pessoas e com alegria perdoar, orar por aquelas pessoas. Falar, poxa, se essa pessoa estivesse viva aqui agora, eu ia chegar lá e dar um abraço nela e dizer, olha, o que você me fez está perdoado. E também, irmãos, a capacidade da gente se auto-perdoar. Porque assim como a gente perdoa os outros, às vezes a gente não se perdoa a si mesmo. Às vezes eu pratiquei um ato tão feio que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Mas eu devo contar para Deus e aceitar de Deus o perdão para mim. E eu mesmo me perdoar. Deus me lavou desse pecado, eu não tenho mais essa culpa, eu estou limpo, né? Não tenho mais esse pecado, não preciso ter mais esse ressentimento, não preciso ter essa mágoa contra mim mesmo, porque eu pratiquei um ato tão feio, tão abominável, né? Porque Deus me perdoou. Assim como eu perdoei, Deus me perdoou, né? E eu então estou livre, né? Eu mesmo me perdoo. Às vezes pode ser um pouco difícil, até estranho a pessoa entender e dizer, poxa, mas eu me perdoar eu mesmo? A gente se perdoar a gente mesmo é, primeiramente, você receber o perdão de Deus. E receber o perdão de Deus, então você, poxa, então da minha parte eu também me perdoo, estou limpo, não vou mais lembrar desse mal que eu cometi, não tenho mais essa dívida, não tenho mais esse peso no meu coração. Estou limpo, estou lavado no sangue de Jesus, porque se eu fui perdoado por Deus, eu também me perdoo. Amém? Então, irmãos, olha, lembrando bem, não vamos nos esquecer que na vida espiritual, é o que eu digo, depois de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, um dos mandamentos mais importantes é aprender a perdoar. Porque é o perdão que realmente abre a porta do céu. A fé é muito importante. A fé opera grandes milagres. A fé pode operar grandes milagres se ela não tiver um pecadinho atrapalhando. Mas se tiver, não faz. Pode ter fé o tanto que for. Se tiver um pecadinho atrapalhando, a fé não vai operar. Então, para a fé operar, precisa resolver primeiro o problema do pecado. Então o nosso primeiro problema a resolver como crentes, diante de Deus, resolver o problema da nossa capacidade de perdoar e de ser perdoado. Clamar a Deus o perdão como fez Davi. Eu quando, na minha mocidade, que a gente às vezes fez coisas erradas, que não agradava a Deus, teve um tempo que eu li o Salmo 51, 10, 15 vezes por dia, durante o mês inteiro. Aquelas expressões parece que falava para mim, né? Um dia, no pecado me concebeu minha mãe, lava-me completamente no sangue, torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? Aquelas expressões, até que aquele salmo se tornou uma realidade na minha vida, até que eu pude sentir totalmente perdoado, limpo, porque o sangue de Jesus tem esse poder para perdoar, para limpar. Por isso que já na primeira oração, Jesus deu ênfase especial ao perdão. Na oração ele diz, perdoa os nossos pecados e como nós perdoamos nossos devedores. Depois que ele termina a oração, ele continua explicando, porque se não perdoar, também os pais não vai perdoar. Amém? Que Deus nos abençoe, vamos ficar em pé, vamos orar.